Bom dia. Nesta semana comemoramos o Dia da Consciência Negra. E se o assunto é racismo, o ano de 2008 deverá ser lembrado sempre de modo positivo. Afinal, um negro chegou à presidência dos Estados Unidos e outro se tornou campeão da Fórmula 1. Duas vitórias de muita influência e prestígio. Mas o que isso muda na sua vida? Será que a gente pode esperar a diminuição do racismo no mundo e também aqui no Brasil? Vamos conversar sobre isso agora com o coordenador estadual do Movimento Negro Unificado, Reginaldo Bispo. Muito obrigado pela sua presença no programa aqui hoje, Reginaldo. Bom, uma coisa ficou clara, né? Acho que quem ainda acredita em alguma inferioridade genética ou biológica por questão racial, teve duas provas do quanto é idiota esse jeito de pensar com essas duas vitórias importantes que tiveram aí os negros esse ano, não é? Sem dúvida. Eu acho que não há... Ninguém mais acredita em diferença racial com base na biologia. Ainda se utiliza o conceito raça político, ideológico, com intuito, com interesses políticos, óbvio, né? Tanto por parte de quem pratica o racismo, como por parte de quem se defende. Mas a vitória do Hamilton e do Obama traz para a gente um alento de que é possível mudar a história nós podemos, é possível mudar e sem dúvida nenhuma é uma maneira espetacular de aumentar a autoestima e a consciência da população negra que sabe que é possível, não é impossível. A questão é se preparar e se organizar para isso. Isso foi importante, sem dúvida. Mas antes de a gente continuar a nossa conversa, vamos ver um pouco da história e dos desafios do novo presidente dos Estados Unidos. Quando Barack Obama nasceu, em 1961, em muitos estados americanos os negros eram proibidos de votar. Quanto mais imaginar a possibilidade de ser presidente da nação mais poderosa do mundo. Filho de pai negro e mãe branca, Obama é visto como a esperança para unir um país até hoje dividido pela cor da pele. Foi a grande atração da eleição e despertou o interesse de todo o planeta. Afinal, a influência e o poder econômico dos Estados Unidos têm resultados na vida de todos nós. Mas a responsabilidade de Obama é muito maior. Ele tem nas mãos o dever de dar um destino adequado para a guerra do Iraque, que destruiu a imagem dos Estados Unidos ao redor do mundo. Obama também precisa lidar com a crise econômica que consome a riqueza e a confiança no país. A eleição que colocou um negro à frente dos americanos levou 66% dos eleitores do país às urnas. É o maior índice em 100 anos. Tudo pela esperança de uma vida com direitos iguais. Reginaldo, esse é um exemplo de uma pessoa amplamente preparada, que recebeu uma educação de altíssimo nível, foi um dos melhores alunos de Harvard, né? Então é uma pessoa que tem total preparo, pelo menos em tese, para assumir um cargo como esse de presidente dos Estados Unidos, uma das nações ainda mais influentes do planeta ainda hoje. Mas a pergunta é a seguinte: você acredita que o que mais dificulta o acesso a um cargo como esse seria a questão do preconceito contra o negro ou a questão de uma marginalização provocada pela dificuldade econômica, por exemplo? O que você acha que bloqueia mais o acesso do negro ao poder ou aos cargos de tomada de decisão? Bem, eu não tenho dúvida de que as várias formas de discriminação que conduzem ao racismo, uma ideologia que a ONU estabelece, conceitua como sendo formas de obtenção e manutenção do poder de uma etnia contra outra etnia. Então eu não tenho dúvida nenhuma que os problemas advêm da discriminação e do racismo antes. E é isso que leva, inclusive, às dificuldades de ordem econômica. Não é porque há dificuldade de ordem econômica que é o seguinte, que as pessoas têm a sua vida dificultada. É porque há o racismo e as pessoas têm dificuldade econômica e por isso as pessoas não conseguem conseguir empregos melhores, colocações melhores, posições melhores na sociedade. Então o racismo seria, vamos dizer assim, naquela pergunta do que vem primeiro. O racismo vem primeiro? Sim, porque o racismo é um projeto de sociedade, é um projeto de poder baseado na raça, na origem étnica.
de um grupo que detém o poder ou que procura obter o poder através da discriminação e da prática de separação do outro. Agora, quando a gente fala da questão do negro no Brasil, eu acho que teve alguns momentos assim muito marcantes, falando um pouco da questão até de como a gente recebe informações a respeito disso. Primeiro, houve um período muito grande em que, quando se falava disso, era sempre vinculado à imagem do escravo que veio para trabalhar como mão de obra forçada aqui no nosso país. Depois, graças a um movimento muito intenso também de conscientização para que as pessoas vissem que não era só isso, surgiu muito forte a figura do zumbi, da resistência, da questão do orgulho de ser negro, de lutar pela sua liberdade. Hoje, o que a gente tem? Tem um momento em que não fica muito claro ainda, pelo menos para a maioria das pessoas, o como abordar a questão da importância do negro, não sei se você concorda com esse meu ponto de vista, na história do Brasil. Nem tanto oito, ou seja, nem tanto escravo, nem tanto herói, mas o que é hoje, o que ele representou para a formação do país. Você acredita que falta clareza nessa discussão? Fica muito nesses extremos de só pode falar da escravidão porque foi o mais marcante mesmo, é o ponto forte? Na verdade, o enfoque que se faz sobre a escravidão, ele por si só tem um conteúdo já ideológico, porque ele tenta realçar um período histórico em que o negro se encontra subjugado, sem condições de reagir, e o seguinte, esquece os avanços que houveram posterior, ou mesmo a resistência que o negro faz durante tanto o período escravocrata quanto depois. Nós do que não acabou ali, né? Não acabou com o Zumbi dos Palmares. Sim, nós do movimento negro procuramos realçar que Zumbi vem fazer um contraponto à falsa democracia racial, que também era ideológica, que tentava dizer para os negros assim, olha, vocês não têm razão para poder reclamar, para acusar ninguém de racismo, porque no Brasil as oportunidades são iguais, todos se querem, todos se amam e tal. E a gente observava que se isso era assim no campo de futebol, né, nas rodas de samba, na escola de samba, isso não acontecia da mesma forma nos locais de trabalho, não acontecia nos locais de poder. Tinha uns bolsões de igualdade onde, vamos dizer assim, que a hegemonia do negro, ou a presença mais marcante do negro era aceita, tolerada. Seria mais ou menos isso? Teoricamente, seriam espaços nossos em que... não sai daí, fique aí. Eram espaços nossos que nós aceitávamos a presença, como aceitamos a presença de todos. Isso você observa, inclusive, nos terreiros de Umbanda e Candomblé, não há discriminação. Nos clubes da população negra, que foram criados por necessidades objetivas nas décadas de 40 e 50, porque o negro não podia participar de outras instituições, ali eram recebidos pessoas de todas as etnias, sem nenhum problema. Agora, era essa amostra que utilizava para dizer que tudo era bonitinho, tudo era ótimo. Não se olhava o emprego, não se olhava a escola, não se olhava a vida em sociedade. No entanto, quando você começa a observar os espaços positivos que estavam dominados por aqueles que defendiam a democracia racial, você observava que ali era praticamente impossível o negro penetrar. Então, Zumbi representa uma ruptura com esse conceito de democracia racial e demonstra o seguinte: nós não queremos mais falar de escravidão, nós queremos falar agora de uma outra coisa. Nós construímos esse país e nós queremos a nossa parcela de direitos, porque se nós vivemos numa república e numa democracia, a liberdade e a oportunidade para todos deve ser exatamente igual para negros, para brancos, para amarelos, etc. Reginaldo, você acha que a trajetória do Obama lá nos Estados Unidos teria sido mais fácil se ele não fosse negro, se ele não fosse filho de um pai queniano e muçulmano? A gente pode afirmar algo como isso? É difícil pensar nesses termos. Eu não tenho dúvida nenhuma que para um negro ser presidente de um estado como a América é uma tarefa muito difícil, até porque os negros são pouco mais de 10%, 12% da população. Então não tenho dúvidas nenhuma. Tanto que eu costumo dizer, e eu tenho escrito,
que a vitória do Obama foi uma conjugação de uma série de fatores. Um sujeito bem preparado, intelectualmente, uma conjuntura extremamente favorável, os Estados Unidos metido numa guerra, metido em crise econômica, enfim, uma dose espetacular de oportunismo, porque o cara pode ser doutor em 5 cursos, mas dificilmente ele vai encontrar uma conjuntura, ou ele vai saber utilizar uma conjuntura, né? Sorte e uma marketagem espetacular. Sobre a campanha Se não fossem todos esses aspectos juntos, dificilmente nós teríamos um Obama.